Pai amado, Pai querido, entramos, meu Deus, nessa tarde dessa segunda-feira. Meu Deus, primeiramente queremos agradecer por tudo, meu Deus. Meu Pai, se fizermos uma lista, meu Deus, faltará cadernos, meu Pai, para agradecer tantas bênçãos, tantas vitórias, tantos livramentos, tantas conquistas que o Senhor já nos deu. Meu Deus, obrigado, meu Pai, por estar na posição do justo, obrigado por estar na posição daquele que vê e não do cego. Obrigado, meu Pai, por estar na posição do dar e não do pegar emprestado. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, porque a vida, meu Pai, se resume em Te adorar. Nós abrimos os nossos olhos, meu Pai, e já temos muitos motivos, meu Pai, para Te agradecer. Mas o principal, meu Deus, é por Te conhecer, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Não há um Deus maior, nunca houve. Nunca houve Deus, meu Deus. Todos, meu Pai, foram inventados, por isso que nunca tiveram, meu Deus, a primeira letra do nome de forma maiúscula, mas sempre minúscula. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, meu Deus. Meu Pai, perdoa tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado, meu Deus. Meu Pai, por algum motivo de distração, meu Pai, de descontentamento, de brechas, de sentimentos, meu Pai. Se por algum motivo, meu Pai, nos distanciamos de Ti, meu Deus, nós entramos e nos prostramos, meu Deus, pela misericórdia do Senhor. Meu Deus, precisamos, meu Pai, do Seu perdão. Consagra, Senhor, esse primeiro dia. Meu Pai, essa semana, meu Pai, muitos estavam, meu Pai, desesperados. Muitos não sabiam, meu Pai, como ia resolver, meu Pai. Decisões que teriam que tomar nessa segunda-feira. Perdões teriam que pedir e teriam que aceitar. Acordos que teriam que fazer, contratos que seriam fechados, meu Pai. Diagnósticos que seriam entregues, exames que seriam recolhidos, meu Deus. Meu Pai, essa segunda-feira se resume em muitos dias, para muitas pessoas e muitas visões. Mas o ímpio não vê e não toma decisões pelo que vê e nem pelo que sente, meu Deus. O nosso coração é do Senhor, meu Pai. E o Senhor fala tanto de coração, meu Pai, porque o Seu coração nosso é a única coisa que depende do nosso relacionamento com o Senhor. Se tem, meu Pai, a integridade, meu Pai, a integridade que o Senhor pediu, meu Deus. A integridade, meu Pai, que o Senhor pediu para Abraão foi, meu Pai, a integridade do coração. Quando o Senhor, meu Pai, falou sobre Jó para Satanás, meu Deus, o Senhor falou da integridade de Jó. Sempre, meu Pai, em primeiro lugar, a integridade inicia algo. Não há relacionamento sem integridade, meu Deus. Não há relacionamento sem retidão. Não há relacionamento sem temor a Deus. Não há relacionamento, meu Pai, sem a virtude de se desviar do mal. E é impossível relacionamento, meu Pai, sem a paciência e a perseverança sem Ti. No Senhor. E queremos, meu Pai, essas virtudes. As virtudes que o Senhor falou com orgulho de Jó, meu Deus, queremos na nossa vida. Estamos hoje aqui porque sabemos, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, é o médico dos médicos, o Senhor é o juiz dos juízes, o Senhor é o advogado dos advogados, meu Deus. E nós sabemos que próprio Jesus Cristo, meu Pai, na Bíblia diz que Ele é o nosso advogado e Ele intercede por nós. Conduza, meu Deus, conduza essa reunião, que não seja nós ouvindo, meu Pai, falando, sentindo, e louvando, mas seja o Senhor, meu Deus, o Espírito Santo, meu Deus, falando e nos conduzindo, meu Deus. Eu peço que o Senhor, meu Pai, venha nos elevar a um patamar superior nesse dia. Meu Pai, o dia parece, meu Deus, o dia tende, meu Deus, pela temperatura, pelas chuvas, pelas situações que já foram, meu Pai, apresentadas no dia de hoje, tudo, meu Pai, todos os ingredientes já foram colocados na panela para um dia ruim, um dia cansativo, meu Pai. Mas nós sabemos, meu Deus, que um pouquinho de fermento levada toda a massa. E se o Senhor colocar o seu fermento, meu Pai, tudo aquilo que estava ruim se tornará bom. Tudo aquilo que estava doente, meu Pai, com um pouquinho de fermento, se tornará curado. Toda dívida será sanada. E todo caído será levantado, meu Deus.
É o Senhor que vai determinar, meu Pai, as nossas vidas. O mundo prega tudo, Senhor. O mundo, meu Pai, existe especialista para tudo. Mas nós sabemos que o único especialista, meu Pai, que distingue e verdadeiramente, meu Pai, nos mostra o que é sabedoria, é o Senhor. Não há sabedoria fora de Ti, meu Deus. A sabedoria humana, meu Pai, é uma sabedoria idiota. É uma sabedoria tola, meu Deus. A Sua sabedoria é uma sabedoria inteligente. É uma sabedoria do vencedor, meu Deus. E como somos vencedores, queremos essa sabedoria. É essa sabedoria que vai nos conduzir. Não há outra, meu Pai, porque não existe outra. O mundo copia tudo, meu Deus. O mundo copia o original e transforma num falsificado, meu Pai. Todo por costurado, mal remendado, meu Deus, com tecido ruim. O mundo vende imagem, o mundo prega a imagem, meu Deus. Nós não vivemos por imagem, nós vivemos pelo Senhor, pelo nosso relacionamento. E pedimos isso, meu Deus. Transforma essa reunião, meu Pai, verdadeiramente em um patamar superior. Nos eleva, meu Pai, no dia de hoje. Eu entrego essa reunião em Suas mãos. Que não seja eu falando, pregando, conduzindo, meu Pai, encaminhando ou até mesmo direcionando, Senhor. Mas seja o Senhor, meu Deus, conduzindo, meu Pai, a minha boca, a minha fala, as minhas orações. Eu entrego, meu Pai, a minha vida em Suas mãos, meu Deus. E peço que o Senhor venha fazer essa grande obra. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida de cada um. Eu consagro e dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as vossas vitórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, claro que todos nós somos. Repita comigo a Bíblia do Espírito, da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas e Ele pisará nos nossos inimigos. Em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, por gentileza. Quando lemos no livro de Salmos, a partir do 7:3, nós conhecemos um pouco sobre Asaf, um dos líderes importantes. Ele foi promovido, ele foi colocado nesse cargo, nomeado pelos levitas ainda na época, quando traziam a Arca da Aliança da casa de Obed-edom para a cidade de Jerusalém, nesse transporte. E ele coordenava por volta aí de quase 300 músicos, ainda na época de Davi. Ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha vida com Deus. Mas vemos que o momento da vida dele é o que acontece na vida de muitos. Nós decidimos parar e analisar não parte interna, da parte externa. Nós decidimos analisar o resultado do ímpio, nós medimos a vida do ímpio pela conta financeira dele, nós começamos a entender que o ímpio, ele vive uma vida oscilante, mas se estamos com dúvida, ou se nossa vida não está na posição onde nós gostaríamos que estivesse, nós começamos a duvidar do caráter de Deus, porque quando você duvida no seu coração, você está duvidando da palavra dele. Você duvida da palavra, você duvida do caráter. Se você duvida do caráter de Deus, você é uma pessoa incrédula, não acredita mais. E quando a pessoa começa a olhar para a prosperidade do ímpio, começa a olhar para a riqueza do ímpio, e parece que Deus não se importa, muito pelo contrário, Deus agora vira um Deus da injustiça e não mais da justiça. Por quê? Porque se o ímpio está vencendo, se o ímpio aparentemente não se move, se o ímpio está indo bem, Asaf tinha essa visão. No momento, ainda a Bíblia diz, ele quase escorregou, ele quase caiu. E pior, ele começa o quê? A invejar o que o ímpio tem. A pior coisa que você deve fazer é você ver se a grama do vizinho está mais verde que a tua.
Você não sabe o que o vizinho fez. A gente vê muitas vezes dentro da própria igreja. Um membro que está 10 anos aqui, o outro chega a 6 meses e está vencendo mais do que aquele que está há 10 anos. Que começa a questionar o quê? Começa a questionar como o cara que chegou ontem está sentando na janelinha. Como a pessoa que chegou ontem está plantando agora e eu estou aqui há 10 anos. Aí que vem a situação. Eu já contei uma historinha, né? Que tinha 2 empregados. Um estava há muito tempo, mas anos na empresa. O outro tinha chegado, não tinha o quê? 1 ano. Já o quê? 8 meses, 9 meses da empresa. E pegou um cargo maior, com um salário maior, e um dia o funcionário chegou no patrão e falou, olha, presta atenção, olha, com todo respeito. Eu estou há tanto tempo, eu já fiz isso, tal. Isso está errado. O patrão falou assim, deixa eu te mostrar uma coisa. Ele fez um exemplo, né? Ele pegou o funcionário e mandou ir lá na banca de coco. Os 2. O primeiro com a mesma direção para os 2. Ele falou assim, eu estou precisando de coco para hoje, aqui, na empresa. E vê o preço do coco para mim. Os 2 desceu. Funcionário antigo e funcionário novo. O funcionário antigo chegou, voltou depois e falou, olha, tem coco lá e está R$2. Ok. E o funcionário novo chegou. Tem coco, foi retirado hoje pela manhã. Se você pegar mais de 100 cocos, você vai conseguir um desconto de 50 centavos, vai ser R$1,50 e ele pode entregar até as 3 da tarde. É muito interessante que o diabo quer que vivamos dessa forma. Ele sempre instiga o nosso coração para a injustiça, ele sempre instiga o nosso coração para se comparar. Eu já falei ainda um dia aqui, que quando teve uma vez que uns trabalhos que nós realizamos social, eu entrei na cozinha e tinha algumas mulheres, aí tinha uma específica, uma senhora, eu falei, nossa, muito bom o jeito que a senhora está cortando, tal. Ela estava indo muito bem naquele momento, mas de todas, já tinha agradecido a todas, tal, mas naquela especificamente aquela pessoa, eu tinha elogiado porque ela estava fazendo algo diferente, eu não lembro do que. Uma outra ao lado se fechou. Mas como assim? Se fechou, eu não falei dela, eu não questionei o trabalho dela, eu nem diminuí ela e nem engrandeci, eu não falei nada. Mas quando você compara uma ou você elogia uma que não seja outra, na hora as pessoas tendem a buscar essa ânsia da aprovação, essa ânsia da afirmação, essa ânsia de ser amado. Isso eu vivi minha vida inteira. Meu irmão tinha muitas situações, mas eu questionava porque tinha muita atenção para ele, porque ele vivia no hospital. Então você não quer saber que atenção, você quer a mesma atenção. Agora, o menino está recebendo mais atenção porque está no hospital doente. Mas você é criança, você não consegue enxergar isso. Isso gera o quê? Essa falta da afirmação. A bispo ainda falou ontem aqui, sobre a questão de como você conduz os filhos. A Bíblia é um livro, é o maior manual de como você conduz o filho. Nós precisamos entender que nós não podemos ficar cegos acerca do caráter de Deus. O salmista começa dizendo que Deus é bom e justo. Asaf aqui começa dizendo que Deus é bom e justo. Olha aqui, certamente Deus é bom para Israel, para que os que têm coração puro. Ele já inicia elogiando. Ele sabe quem é Deus. Ele já viveu as suas experiências. As pessoas têm esse mesmo vício. Sabem quem é Deus, já viveu com Deus, já testemunhou, já saiu no jornal, já está abençoada, foi restaurada em todas as áreas. Certamente Deus é bom para Israel. Não tenho dúvida sobre isso. Para os que têm coração puro. A gente pode rodar. A gente roda a Bíblia inteira. Pode pegar a Bíblia e virar de ponta cabeça. A gente vai ver que tudo vai cair sempre no coração. Roda para todo lado. E sacrifício dali, faz dali. A gente vê Saul fazendo sacrifício de não sei o quê. Pega a coisa que não é para pegar, sacrifica dali, vai dali. E sempre cai no coração. A bispa ainda falou já falou aqui, que
quem errou mais? Davi ou Saul? Quem errou mais aqui, pessoal? Davi ou Saul? Davi. Davi errou muito mais. Mas a questão é que Deus não busca a perfeição. Deus busca a verdade, a honestidade. Perfeito Ele sabe que nós não somos. Nós nunca seremos perfeitos, porque perfeito só existe um. Mas a honestidade, a integridade, o coração, isso Ele quer. Ele não vai aceitar teu coração em 99%. Não adianta. Não adianta. Se você pega o teu celular, carrega 40%, carrega 70%, o teu dia, a produtividade dele vai acabar num certo horário do dia. Ele nunca vai chegar na integridade da sua bateria. Se nós deixamos o nosso coração em 70%, 80% carregado, você não vai chegar em tudo aquilo que Deus tem para você. Se você dá 5 passos, Deus vai dar os mesmos 5 passos. Se você dá 10 passos, Ele vai dar os 10 passos com você. Agora, até que ponto você vai andar para Deus? Aqui o salmista está falando. Nós não conseguimos vencer os inimigos. Se nós não conseguimos vencer os inimigos internos, nós nunca vamos vencer os inimigos externos. Se você tem situações fora do teu coração, você nunca vai vencer se você não vencer a que está dentro primeiro. Se teu coração conduz a tua vida, se o teu coração é a fonte da tua vida, se você não vencer os teus problemas emocionais, os seus ídolos levantados, os seus altares construídos no seu coração, tem pessoas que adoram o Deus da arrogância, o Deus do orgulho, o Deus da imoralidade, da sexualidade. Quantos estão levantando deuses e deuses? Deuses do questionamento, da dúvida, da preguiça. Quanto Deus da preguiça? Eu nunca vi esse Deus ser tão adorado nesse tempo da pandemia. A pessoa não tinha força nem para ligar o celular para assistir uma reunião. Quando você vai colocando o ser humano, ele tende sempre a se adaptar para o jeito mais fácil. Então, se você coloca na tua casa e coloca você não pode sair, você não pode ir para nenhum lugar, tal, você vai se adaptando. Se fosse ao contrário, você não pode ficar na tua casa, você vai ver que já tem um questionamento, porque o conforto é ligado à carne. A carne quer o conforto. Ela precisa do conforto. Quanto mais você se desintoxica da carne, mais difícil que é. Tanto que o próprio salmista aqui vai falar. O próprio salmista aqui vai falar. Versículo 2. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Olha o ponto da distração. Ele sabe que Deus ele sabe o que Deus já fez, ele sabe aonde ele está sendo honrado, mas colocou dúvida. Olhou para fora, duvidou do caráter de Deus, questionou a Deus, começou a olhar mais para o ímpio do que olhar para Deus. Nesse momento aqui, para o ímpio, ele vai ver como o ímpio tem uma vida perfeita. Versículo 3. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. Ele teve inveja dos orgulhosos. Aquele que tem arrogância, aqueles que acreditam que Deus não é tão sábio assim, ele mesmo vai dizer aqui, começou a questionar a vida, a própria vida. Será que vale a pena isso tudo? Será que vale a pena fazer propósitos? Será que vale a pena jejuar, ficar numa quinta 24 horas? Será que vale a pena dizimar e ofertar se eu estou vivendo aflições em cima de aflições e o ímpio está lá, imutável? O ímpio está lá, não fazendo nada, dando orgulhos e levantando altares no seu coração, e está intocável. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas decidem e analisam a vida pelo financeiro. Aqui, Asaf, ele concluiu que o financeiro era tudo.
E as pessoas muitas vezes concluem da mesma maneira, pensam da mesma forma. O financeiro é o que resolve. A bispa ainda estava falando de uma mulher que chegou na igreja e ela disse que veio para Deus, para cultuar a Deus pelo amor. A vida financeira era estável, o casamento estava tudo certo, a família tudo ok, mas ela veio por amor. E era a mais cega de todas. Porque se a nossa busca é para uma vida eterna, é pela salvação, ela e muitos estavam indo a passos largos para o inferno. As pessoas estão andando a passos largos para o inferno porque acreditam que a sua vida é a terrena. Essa é a única vida que você tem. Concluiu aqui? Tudo certo. Venci aqui? Tudo ok. O mundo prega, a tua vida é agora. Viva a tua vida. Você só tem um momento, você só tem uma vida. Viva o dia como se fosse o último. Nós sabemos que a nossa casa não é aqui. Nós sabemos que a nossa vida, o que nós estamos fazendo aqui, estamos mobiliando a nossa casa no céu. Se é lá a nossa morada, é aqui que a gente constrói. É aqui que a nossa cria o relacionamento, é a base de aflição, é a base da opressão mesmo. Jesus disse que nós não teríamos problema, nunca falou isso. Mas não é para se preocupar com eles. Nós temos que viver a certeza de Cristo. É a certeza que nossa casa é lá em cima. Nada pode abalar. Nada pode duvidar. Esse questionamento olhando para o ímpio, que a vida dele está boa, nós vemos ímpio crescendo e caindo todos os dias. Um dos bilionários que todo mundo sabe, todo mundo conhece, um dos bilionários fez um negócio X, não sei do que, aquela coisa toda, está lá dentro da cadeia com a cabeça raspada, dando entrevista para repórter. Pode se erguer? Claro que pode. Mas quem disse que é o levantar, é você chegar em algum lugar? A questão de tudo é o permanecer. A Bíblia nunca disse que você não vai construir. O ímpio pode construir, o ímpio está construindo. A questão é o permanecer no setor, permanecer no patamar, no andar que o ímpio subiu. Versículo 4. Levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Essa é a visão daquele que só olhou para o financeiro. O ímpio agora não tem problema nenhum. O ímpio agora vive uma vida saudável, forte, tem dinheiro para tudo. O dinheiro tudo responde, né? Então é assim que Asaf estava vendo a vida do ímpio. Levam uma vida sem sofrimento e têm um corpo saudável e forte. 5. Não enfrentam dificuldades e nem estão cheios de problema como os demais. Ostentam orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Você vê a cegueira, ele está especificando o coração, que tudo que determina o nosso relacionamento é o nosso coração. O que determinou o coração de Davi para ele chegar a um dos maiores reis que a Bíblia já viu, que a história já viu, foi o quê? Foi o coração. Mas ele, o ímpio, era saudável, era rico, não vive problemas. Por quê? Porque olhou para o financeiro. Coração vive cheio de más intenções. 8. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus. E suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O povo se volta para eles, e bebe todas as suas palavras. O povo se volta para eles. Olha que coisa forte. Eu não vi somente ímpio, mas já vi muito crente não ouvindo gente pelo currículo, pelo diploma dele.
O mundo prega a sua sabedoria, sabedoria por livros, sabedoria por diploma, sabedoria por faculdades. Mas, quando a gente vê isso, que o povo se volta para ele e bebe todas as suas palavras, o povo só ouve a sabedoria do mundo. Nós temos que analisar muito bem o que você está ouvindo, o que você está lendo, o que você está estudando e acreditando. O mundo ele só fica rodando em torno dele mesmo. E quando o crente troca a sabedoria de Deus pela sabedoria do homem, começa a ter o quê? Resultados do homem. Mas não são os resultados que você acha que você vai ter. O diabo, ele é o rei do design. Ele adora passar uma imagem. É um dos arquitetos especialistas em fazer crente cair. Porque o crente com essa verdade, ele não vai ter aí a vida do ímpio. Porque o ímpio está vendendo algo. O diabo, ele dá com a mão e tira com a perna. Quando o diabo coloca aquela imagem do vitorioso, o empresário, tal, que é um banda que faz aquela coisa toda, tudo fora de Deus. Nesse momento, o crente olha, em vez de olhar para a Bíblia, olha para o ímpio. E começa o quê? Acreditar naquela venda. Ele está quase comprando. Ainda ele não comprou, ele está quase comprando. A partir do momento que questiona Deus e duvida da justiça divina, ele comprou, assinou o contrato. Agora, quem sabe a verdade não vai ser julgado como inocente. E, nesse momento, ou você cai, ou você faz igual a Asaf aqui, ó. Quase caí, eu escorreguei, eu quase caí. Quando você está no banheiro, às vezes você dá aquela escorregada, segura ali, não sei o que, bota a mão na pia, você vê que você quase caiu, a tragédia estava lá. Quando você vê que o filho pródigo estava desejando a comida que os porcos estavam comendo, ele quase caiu comendo a comida do porco. Mas naquele momento chega a misericórdia, a sensibilidade e ouvir o Espírito Santo. Espera aí, deixa eu me ouvir aqui. O que eu estou querendo? O que eu já vivi? Deixa eu lembrar o que eu já vivi. Que Deus é esse? Eu estou buscando a vida daqui ou de lá? Pastor, mas a vida aqui em João 10,10 não está dizendo eu vim para que tenham vida e vida com abundância? É claro que sim. Agora, você resume a abundância pela conta financeira, pelo extrato bancário? Porque a gente conhece muito ímpio, com muitas riquezas, mas gastando tudo em hospital, gastando tudo em tratamentos psicológicos, emocionais, tentando recuperar filhos, tentando curar alguma doença que o mundo já diagnosticou, doença incurável. Quantos ricos, milionários estão sendo tragados por esse vírusinho? Esse vírus que está matando muita gente, está mesmo. É um vírus real. Mas a gente tem que saber, eu vou acreditar nesse Deus que me blinda, que nenhuma praga vai chegar na minha tenda, que 1000 pode cair da minha direita, 10.000 para a minha esquerda, ou eu vou acreditar no quê? 11. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Olha, uma vida tranquila, o perverso está fazendo tudo, está bordando, está costurando, está cozinhando, e nada acontece com ele. A venda, você viu, lembra da venda? Está quase vendendo. O diabo que é o vendedor, está tentando vender o carro para você ali, ó, que a vida do ímpio é melhor do que do justo. 13. Foi à toa que mantive o coração puro? Perdi tanto tempo na igreja? Mas foi à toa. A partir do momento que você muda o foco, a partir do momento que você vê que o mais importante não é lá em cima ou aqui embaixo, você começa a fazer essas perguntas. Foi em vão que agi de modo íntegro? A minha integridade do meu coração, eu me dei para Deus, foi tudo em vão, foi tudo perdido, meu coração puro nada valeu, porque o ímpio está lá prosperando. 14. O dia todo só enfrento problemas. Eu ouvi uma vez uma história não, algo real, de uma pessoa aqui dentro da igreja, que ele falou o seguinte:
Eu achei muita graça porque realmente muitas vezes é verdade. Você compra um carro novo, se você está no mundo, às vezes você não vê um risco. Mas quando você compra, ele falou assim, ele tinha falado para mim, eu acabei de comprar um carro novo, eu fui abençoado e meu cachorro comeu o para-choque todo do carro e arrancou o para-choque fora. Novinho o carro. E eu falei, agradeço pelo menos você tem um carro, né? Para perder o para-choque. Então a gente tem que ver sempre de duas maneiras, né? Então é muito interessante que o justo é abençoado, mas o diabo quer pegar em coisinhas, para tentar desmotivar mesmo e mostrar que nada valeu a pena. O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. 15. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Você não entende, porque não é para entender. É uma ilusão, uma imagem. Eles querem que nós pensamos dessa maneira. 17. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. 18. Repita comigo. Tu os pusestes num caminho escorregadio e os fizestes cair do precipício para a destruição. 19, continuam repetindo comigo. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Repitam comigo ainda. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles. Como quem ri de um sonho pela manhã. É muito interessante quando nós vemos isso, quando ele entrou no santuário. Certamente ele viu um cordeiro morrendo ali, pelos pecados de um pecador. E ele começou ali a analisar que é assim que é o fim do ímpio. Quando encontramos o Senhor, que é a maior riqueza que sabemos que é a nossa salvação, a maior herança que temos, começamos a compreender que a nossa salvação é algo e a coisa mais importante da nossa vida. Não há nada maior do que a nossa integridade em Deus, o nosso relacionamento, a nossa salvação. E quando estamos olhando para um lugar escorregadio, medindo a bênção por algo passageiro, nós vemos que não tem temor, o ímpio ele não tem temor e muito menos fundamento. O ímpio não está fundamentado em nada, e eu me pego lá numa referência, pois medimos o hoje e esperamos que o hoje seja alterado da mesma forma que o ímpio se altera. Quando vemos que a palavra de Deus, ela não é uma palavra mentirosa. Aqui está mostrando muito bem, quando entrou no santuário, quando ele realmente começou a enxergar, saiu da sua tendinha, da sua visão. Quando Abraão estava lá questionando a vida toda, quando Abraão estava lá pensando, olha, realmente eu não vou ter um herdeiro próprio, deixa eu me resolver aqui com o meu servo aqui, né? Não vai ter jeito mesmo. Deus chegou a ele e falou, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Sai da tenda aqui. Antes ele já falou, né? O que me adianta tantas bênçãos, né? Isso muito que a gente vê em muitas pessoas. O que adianta tantas bênçãos? A pessoa já foi curada, levantada, prosperada, restaurada, restituída. A pessoa já viveu tantos milagres, mas parou em um pontinho ali, ó. E agora estava questionando, mas vamos lá. Deus ele mandou que sai Abraão da sua tenda, olha para cima e conta as estrelas. Muitas vezes a gente tem que parar um pouco na nossa vida e sair das nossas tendas mentais, as tendas do questionamento, da dúvida, da falta da paciência, do imediatismo. Quantos estão com a sua mente no imediatismo? Quantos querem para ontem as coisas? Passou 15, 20 anos fazendo tudo que é errado. Mentindo, traindo, fazendo, costurando e bordando no mundo. Chega em Deus
e exige em 6 meses, em 8 meses, que ele resolva a vida toda da pessoa. Se é tudo um plantio, se você começa a plantar uma fruta, começa a plantar uma verdura, um legumes hoje, você não vai colher amanhã. É um processo de você ir lá todo dia regar, ver se a terra está fofa, deixa eu jogar um pouco mais de adubo, deixa eu jogar um pouco mais de volta, um pouco mais de sacrifício, deixa eu regar no meu continuismo, na minha persistência, na minha consistência diária. Daniel não se alterou com decreto nenhum. As pessoas estão se alterando por qualquer decreto que o mundo prega. A mentalidade do homem tem que ser elevada pela palavra de Deus. O seu padrão é medido pela palavra. Você não se mede teu padrão pelo resultado do ímpio. O ímpio está em um lugar, a casa dele está alicerçada na areia fina da praia. A tua casa está alicerçada na rocha. Pode vir ventania, chuva, pode vir redemoinho, pode vir o que for, não vai alterar a estrutura da tua casa. Mas infelizmente, muitos ainda se pegam analisando e questionando os próprios resultados pelo resultado do homem. 21. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Não preciso nem explicar. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Olha só. É uma cegueira tão grande que você é comparado com um animal. É uma cegueira tão grande que você estava num patamar, líder, um dos maiores reis, vivendo coisas fantásticas, mas você parou por um momento, por um segundo. Ele quase se viu no chão todo arrebentado. Por quê? Porque por dentro já estava. Ele já estava totalmente despedaçado, parecendo como um animal irracional. Muitos estão nessa posição, trocando a primogenitura e entrando dentro dos estábulos. Muitos estão trocando a paternidade e se transformando em filhos e transformando em criaturas. 23. E no entanto ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita, tu seguras a minha mão direita, tu seguras a minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Olha que coisa forte, né? Até então ele questionou, iniciou falando o que sabe, mas não vivendo o que sabe. Começou a tomar decisões pelo que sente, começou a deixar o coração dele entrar pelas dúvidas, começou a questionar quem era Deus e tentar desfigurar o caráter de Deus e colocar ele como um Deus injusto. Mas a partir do momento que criou, pela misericórdia dele, que ele criou a consciência e viu que a proposta não é melhor do que o propósito, ele começou a levantar. E ele viu quem era Deus. Nós temos que saber quem é Deus. Nós temos que nos colocar nessa posição toda vez. Deus é o maior, é tudo em nossa vida. Não há riqueza que compre a minha salvação. Não há dinheiro que compra a paz. Não há uma vida terrena que compre a vida eterna. 27. Os que te abandonam pereceram. Os que te abandonam pereceram, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Vamos repetir todo mundo junto. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus.
Fiz do Senhor soberano o meu refúgio. E anunciarei a todos tuas maravilhas. Você é o testemunho de Deus. Você é a melhor imagem que Deus tem para trazer o cego para cá. Você é o instrumento de mudança para o cego, para o ímpio, para o destruído, para o caído, para aquele que duvida, aquele imoral. Você que é o instrumento, você que vai ser o evangelista dele. A tua vida já é o testemunho de Deus. É só você lembrar quem você era 5 a 10 anos atrás. Quem você é hoje, quem você vai se tornar cumprindo dessa maneira que você está fazendo hoje. Nós temos que entender que o nosso objetivo é lá. Como é bom estar perto de Deus. Você tem que ver essa oportunidade como um favor, como uma bondade de Deus, de conhecer uma palavra. Quanta gente, quantas pessoas foram criadas numa religião sem pé nem cabeça? Quantas pessoas estão vivendo cegas, se cortando? Nós vemos na Índia tantas coisas, nós vemos na África tantas coisas, nós vemos em tantos países tanta coisa pregada, tanta coisa que não funciona. E nós estamos vivendo aqui uma palavra verdadeira, uma palavra que não é distorcida. Fiz do meu Senhor soberano o meu refúgio. Nós temos que entender que quando o problema vem, que quando a tribulação vem, é para nos elevar a um patamar maior. Lembra que eu falei, a tribulação, o sofrimento gera o quê? A perseverança, que a perseverança assim gera a experiência, que a experiência gera a esperança. É uma coisa ligada na outra. E a partir desse entendimento, porque assim, o início foi de um jeito, agora o final do capítulo 73 foi outro. Nós vemos 28 versículos. E foi uma construção e uma desconstrução. Um entendimento que foi adquirido, mas não foi praticado. E depois o adquirido foi praticado e foi entendido. E pela misericórdia dele, ele caiu desse jeito. No final é assim que a gente termina. E anunciarei a todos tuas maravilhas. Porque o ir de pregar a palavra do Senhor é para todo mundo. Mas você acha que você não tem o que falar? Eu já ouvi uma pessoa ainda falar o seguinte, se você sabe um pouquinho da palavra de Deus, se você consegue ter a coragem de falar do teu testemunho, você já pode ensinar muitas pessoas como mudar e como vencer. Nós já temos esse conhecimento. A tua vida já é o teu livro. A tua biografia já é uma história de vitória. Nós temos que seguir essa história, porque já chegamos até aqui. Você já chegou até aqui. Esse propósito está sendo quase finalizado. E você já conseguiu chegar até aqui. Coisas que muitos pararam já, mas você está aqui. Nós temos que ter esse entendimento, colocar em prática essa palavra, esse entendimento e não olhar mais para fora. Conserta o que está dentro, para você conseguir. Porque a partir do momento que você conserta, você vence os inimigos internos, você vence os inimigos externos. Mas se você não vence os internos, você não consegue vencer os externos. Saul é o maior exemplo dessa história. Não conseguiu vencer o interno e nem o externo. Davi venceu o interno e venceu depois o externo. Fato. Se coloque de pé, por gentileza. Pegue seu propósito. E vamos falar com Deus e pedir esse coração e esse entendimento. O nosso coração tem que ser a coisa mais importante da nossa vida. Fala com Deus nesse momento. Pega esses minutos e aproveita, porque Deus, Ele quer ser o seu refúgio. Faça o Senhor soberano e anuncia todas as suas maravilhas. Se for necessário, peça perdão. Se for necessário, alinha o que está desalinhado. Às vezes você está vendo algo e você pode até mesmo se distraído. Mas Deus está falando, volta porque você sabe o caminho certo.
Você estava no caminho certo. Você já ensinou muitas pessoas o caminho certo. Agora, por que você está no atalho, se é o caminho que te dá a vitória? Por que você está no atalho ainda? Por que você está pensando desse jeito? Por que você está questionando a vida dos outros? Por que você quer que o teu prazo seja o meu prazo? O teu relógio seja o meu relógio? Deus tem o tempo dele. E o tempo dele é perfeito. Porque se você não chegou ainda no tempo de receber, é porque você não está preparado para receber. Peça essa preparação, essa estrutura. Peça esse reforço nos seus alicerces e fundamentos. É os seus fundamentos que vai estruturar a tua casa. Me restaura com seu bálsamo de amor. Dai-me um coração. Dai-me o coração, meu Deus. Segundo o teu coração. Segundo o seu coração. Jesus, muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. Me restaura com seu bálsamo de amor. Com seu bálsamo de amor. Muda, meu Deus, muda a nossa vida. Troca o coração, meu Pai, de pedra por um coração de carne, meu Deus. Com seu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás. A nossa casa no céu. Lá, a nossa propriedade já está assinada, já está escriturada. Você já vai receber a cópia da porta, aonde Deus construiu para você. Ainda o que você está querendo trocar, não troca aquilo que é pequeno, aquilo que é passageiro por algo grande. Não troca a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Pensa grande. Veja grande. Fala com Deus. Apresenta a Deus os seus propósitos. Fala com Deus. O que você está buscando de hoje? As definições nessa segunda-feira. Qual definição que você quer? O que Deus precisa te entregar nessa segunda-feira, dia 17 de agosto? Fala, meu Deus, eu preciso dessa resposta. Eu preciso desse cliente, meu Deus. Meu Pai, me envia. Meu Pai, reescreva a minha história. Restaura o meu casamento. Restaura a minha família. Restaura o meu financeiro, meu Pai. Reestrutura. Meu Pai, eu preciso de Ti, Senhor. Meu Deus, eu estou aqui buscando, meu Deus, por algo grandioso. Eu preciso do Senhor. Nós oramos, meu Pai, expomos os nossos propósitos e pedimos que o Senhor venha nos ouvir, que o Senhor venha responder, meu Deus. Meu Pai, eu não sei os questionamentos, as dúvidas, meu Pai, que muitos estão aí falando, questionando, duvidando, mas o Senhor, meu Pai, tem o tempo certo para tudo.
O Senhor já tem o tempo certo para tudo. O Senhor não se atrasa e não se adianta. O Senhor chega na hora exata. A perfeição dele vem de ti, meu Pai. A integridade vem de ti. A justiça, meu Pai, é seu sobrenome. Meu Deus, o Senhor sabe exatamente o que precisamos. A tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor sabe, meu Pai, exatamente quantos fios tem na nossa cabeça. Meu Pai, o Senhor sabe, meu Pai, exatamente as aflições do justo, a tribulação do justo. O Senhor sabe, meu Pai, as aflições, meu Pai, que batem nas portas todos os dias, mas nós sabemos que a tua palavra é maior. Meu Pai, nós sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa estrutura, é o nosso muro, o Senhor é a nossa proteção. O Senhor, meu Pai, é o nosso colete, a prova de balas, meu Pai. O Senhor, meu Pai, que faz e acontece. A tua palavra não se inverte, ela não envelhece, ela não retroage, meu Deus. Estende, meu Pai, a sua cabeça e nos enxerga. Meu Pai, faça sombra, meu Pai, com as suas mãos sobre a nossa cabeça, Senhor. E estrutura, meu Pai, a nossa vida. Meu Pai, faça algo grande. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor, meu Pai, venha fazer aquilo que ainda não vimos. Ainda não conhecemos, meu Pai, o que o Senhor fará, mas nós sabemos que o Senhor fará. Coloca meu Pai, no nosso coração essa confiança. Agradeça a Deus nesse momento, por tudo que ainda você não recebeu. Tudo que você ainda não recebeu, agradeça. Meu Deus, eu já estou empregado. Essa casa já é minha, esse contrato já está assinado. Meu Pai, meu Deus, essa doença não existe mais, eu estou curado. Eu já voltei a andar, eu já voltei a respirar sozinho, eu já voltei a se alimentar. Meu Pai, eu já estou com um casamento estruturado, perfeito. Meus filhos, meu Deus, Senhor, meus filhos já estão curados. Meus filhos já me obedecem, meus filhos respeitam, meus filhos têm integridade, a honestidade. Meus filhos, meu Pai, conhece o Senhor, meu Pai. Troca os coraçõezinhos deles, Senhor. Restaura, meu Pai, a vida deles. Meu Deus, nós oramos, nós concordamos, nós declaramos, meu Pai, que o Senhor venha salvar a nossa casa, salva a nossa família. Levanta, meu Pai, o financeiro, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, não deixa. A tua Bíblia, meu Pai, a tua palavra diz que o Senhor nunca viu um justo mendigar o pão, meu Deus. Meu Pai, muda essa situação. Traga os clientes, aqueles que pararam, abandonaram, traga de volta. Aqueles que duvidaram, façam assinar. Arranque a riqueza, os contratos, as bênçãos, a prosperidade da mão do ímpio e faz uma transferência. E, meu Pai, coloque na nossa vida. Meu Pai, nós queremos ser, meu Pai, colunas, pilares da tua obra, mantenedores da tua obra, meu Pai, e para isso, meu Pai, queremos que o Senhor nos coloque em um patamar grande, em um patamar honrado, o patamar do justo, o patamar do justo que conhece o Deus que tem e o tamanho do Deus que serve, meu Deus. Nós agradecemos, nós abençoamos, nós determinamos, meu Pai, todos os propósitos concretizados e materializados, meu Pai, em nome de Jesus.